Diga-me o que você gostaria que eu ajudasse. O homem no terno de 3 peças com seu longo cabelo loiro amarrado para trás em um rabo de cavalo trançado perguntou. Eu quero que você faça com que eu tenha morrido no lugar dela. Eu gaguejei, lutando para segurar as lágrimas que ameaçavam descer pelo meu rosto. Você entende o custo de tais acordos, sim? O homem questionou em resposta. Eu entendo. Eu entendo. E ofereço isso com alegria. Eu respondi, mantendo minha postura ereta e com toda a determinação que pude reunir. Que tal você me contar sua história e seguimos daí? Ele sugeriu. Ele tinha um rosto muito mais amável do que eu esperava. Se eu não soubesse melhor, quase pensaria que ele estava relutante em fazer o acordo. Sempre me levaram a acreditar que essas coisas eram bastante simples. Basta assinar na linha pontilhada, dar um aperto de mão rápido e o mundo é reescrito por um pagamento único e fácil de sua alma. Isso parecia mais uma entrevista do que uma sessão de barganha. 1 ano antes desse exato encontro foi quando minha vida terminou. Bem, poderia muito bem ter terminado, pelo que me importa. Deveria ter sido minha vida que se perdeu aquela noite. Ela era inocente. Era uma pessoa muito melhor do que eu poderia fingir ser. Eu era egoísta e arrogante. Nunca a apreciei realmente, pelo menos não tanto quanto ela me apreciava de qualquer forma. Ela era meu coração e eu nunca realmente entendi isso até que foi arrancado. Você se considera mais egoísta ou arrogante do que qualquer outra pessoa? Ele me perguntou. Eu considero. Eu respondi. Quantas outras pessoas fizeram com que os entes amados morressem por causa desses aspectos de suas personalidades? Certamente esse homem poderia ver quão terrível pessoa eu sou. Ele, mais do que ninguém, deveria entender isso. Eu sabia que ela estava cansada naquela noite, mas ela concordou em ir à festa mesmo assim. Ela disse que iria porque eu queria. Se eu fosse um homem melhor, teria apenas oferecido ficar em casa. Teria dito a ela que sabia que ela não estava com vontade. Eram meus amigos, não os dela. Claro, qualquer pessoa que a conhecesse, a amava. Não acho que alguém que a conheceu não a amasse nem um pouco. Ela tinha esse efeito nas pessoas. Ela tinha um coração puro e bonito. E ela era minha. Ela me amava completamente. É por isso que ela concordou em ir comigo naquela noite. Sem chantagens, sem arrastar os pés para se arrumar. Ela queria me ver feliz, mesmo estando exausta. Eu me aproveitei disso. Não é possível que ela quisesse ir tanto quanto você? Ele perguntou. Ele realmente estava tentando me convencer de que eu não deveria me sentir culpado? Não é assim que deveria ser. Ainda foi minha ideia. Ainda foi minha culpa. Deveria ter sido eu. Eu insisti. Sua ternura inesperada estava quase me frustrando. Por que ele estava tornando isso tão difícil? Ela sorriu e riu a noite toda, mesmo tendo trabalhado o dia todo. Ela me disse que eu poderia beber se eu quisesse. Ela sabia que o álcool apenas a deixaria sonolenta, então ela se ofereceu para ser minha motorista pela noite. Ela disse que queria que eu me divertisse. Você tem se esforçado muito ultimamente, amor. Ela disse, passando os dedos delicadamente pelo meu cabelo. Mas você está cansada, eu disse. Na verdade, eu não estava tentando ser convincente. Eu queria beber. Eu queria relaxar. Eu tinha acabado de sair de 3 semanas seguidas de trabalho na noite anterior. Era meu primeiro dia de folga em quase 1 mês. Eu tinha dormido até tarde naquele dia. Eu estava descansado. Eu deveria ter insistido mais, mas não o fiz. Apenas segui o que mais queria. Parece-me que ela genuinamente queria que você se divertisse, ele disse. Seus olhos estavam abertos e sinceros. Ela te amava, ele concluiu. Ela amava, eu respondi. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas. Eu baixei minha cabeça, sentindo vergonha pela cena que estava fazendo na frente dele. Eu não queria mostrar fraqueza. Não para esse homem. Ela estava sentada à mesa na sala de jantar da casa do meu amigo. Várias das esposas e namoradas estavam lá. Elas riam e brincavam sobre o quão bêbados nós, homens, estávamos ficando. Eu sei que ela principalmente sentou porque seus pés estavam doendo. Seu trabalho de enfermagem a mantinha em movimento. Ela também tinha puxado um turno de 10 horas naquele dia. Independente de quão exausta estava, ela ainda sorria.
Eu virava para olhar para ela sentada com as garotas, e toda vez que olhava para ela, ela apenas sorria para mim. É bom te ver tão relaxado e feliz, ela me disse mais tarde naquela noite, passando a mão pelo lado do meu rosto. Seu toque era sempre tão quente. Você realmente acha que isso é o que ela queria? O homem perguntou, continuando seu interrogatório. Ela não teve escolha no que aconteceu. Eu respondi. As lágrimas ainda rolavam livremente pelo meu rosto. Por que ele não fechava o acordo logo? Estava perto das 2 da manhã quando nos despedimos e seguimos para casa. Minhas funções motoras estavam pesadamente prejudicadas pela minha embriaguez, então ela passou o braço em volta de mim e me guiou até o carro. Depois de ter certeza de que eu estava afivelado, ela me beijou na testa e sorriu amplamente. Você se divertiu? Ela perguntou, passando a mão pelo meu rosto novamente. Eu devolvi um sorriso. E você? Eu perguntei. Ela apenas assentiu e me deu aquele meio sorriso que fazia meus joelhos ficarem fracos, mesmo quando eu estava sóbrio. Você acreditou nela? Ele perguntou. Ela nunca mentiu para mim. Nunca. Eu respondi. Era verdade. Bem, além das mentiras simples normais que contamos um ao outro. Não, eu não te comprei aquele presente caro de Natal, mesmo sabendo que sim. Claro que esse corte de cabelo não faz suas orelhas parecerem maiores. Sim, estaremos juntos para sempre. A viagem de volta para nossa casa não deveria ter demorado muito, mas eu pedi para ela passar em um drive-thru. Meu estômago estava começando a se revirar por causa do álcool. Ela deu de ombros e disse: eu também poderia comer algo. Ainda sorrindo para mim. Pegamos nossa comida e voltamos para a estrada. Minha mão mal funcionando alcançou meu grande refrigerante no porta-copos. Sem querer, eu o derrubei do console central para o chão nos pés dela. Ela gritou e riu quando a bebida gelada espirrou em seus pés. De alguma forma, ela conseguiu controlar o carro depois de tirar o pé do pedal do acelerador. Ela virou o volante para o lado para nos guiar até o acostamento. Você não é o primeiro homem a derrubar uma bebida no chão, ele afirmou em defesa das minhas ações. Por que ele estava me defendendo? Esse é realmente o homem com quem eu combinei de encontrar? Eu estava começando a acreditar que alguém estava brincando comigo. Ela ainda estava rindo enquanto estávamos estacionados à beira da estrada. Eu puxei um punhado de guardanapos do saco de papel que tinha nossa comida. Me desculpe, eu insisti, rindo junto com ela. Ela balançou a cabeça e me deu aquele sorriso lindo novamente. Você tem sorte de eu te amar, ela disse com uma piscadela. Eu tenho. Eu não acho que poderia estar mais feliz por qualquer coisa. Eu respondi. Nós apenas nos olhamos por um momento. Eu bebia seu olhar como a bebida mais refrescante que poderia passar pelos meus lábios. Como eu poderia ser tão sortudo? Mesmo depois de todos esses anos, eu ainda sentia borboletas no estômago quando ela me olhava assim. Eu te amo, Mu. Eu tentei dizer antes das minhas palavras serem interrompidas pelo caminhão que colidiu com nossa traseira. Me desculpe, o homem disse. Ele colocou a mão sobre a minha, que estava estendida sobre a mesa. Sua pele era quente e seus olhos estavam vidrados. O caminhão deve ter acelerado pela estrada. Ele amassou nosso pequeno sedã como um saco de batatas vazio. Eu assisti minha linda esposa bater no para-brisa quando o assento do motorista a forçou para a frente contra o vidro. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu assistia o sorriso no rosto dela mudar para surpresa e medo chocado. Quando ela fez contato com a janela, sangue espirrou pelo vidro, instantaneamente preenchendo as rachaduras com um vermelho profundo. O modo como o encosto de cabeça do assento dela cortou a parte de trás do pescoço dela, eu sabia que ela não sobreviveria a isso. Eu senti o carro girar e capotar, enquanto observava o corpo dela torcer lentamente e contorcer de maneiras que qualquer estrutura esquelética não toleraria. Não é sua culpa, o homem disse, ainda segurando sua mão na minha. Como você pode dizer isso? Eu gritei, puxando minha mão de debaixo da dele. É toda minha culpa. Ela estar lá. Ela estar acordada tão tarde. Ela ter puxado para o lado da estrada. Ela estar morta nos meus braços. Eu gritei enquanto as lágrimas fluíam livremente. Eu era incapaz de tentar lutar contra elas. O homem me estudou por um momento. Eu não pude evitar de sentir
como se ele estivesse zombando internamente da minha casca, desmoronando enquanto eu lutava para me recompor. Eu não acredito que posso te ajudar, receio. Ele disse após um momento de silêncio. O quê? Eu perguntei, a raiva borbulhando dentro de mim. Eu não deveria ter me permitido ficar tão irracional, mas seu comportamento durante toda a nossa conversa me incomodou de maneiras que ainda não consigo descrever. Você não é exatamente um candidato adequado para os acordos que eu normalmente ofereço, ele respondeu. Você vê o que você... Minha raiva transbordou, interrompendo suas palavras sem uma segunda consideração. Você está brincando comigo? Eu gritei, levantando de um salto e chutando a cadeira para longe de mim. Estou oferecendo minha alma em uma bandeja de prata e você não está interessado? Eu exclamei. Isso é uma completa besteira. Eu continuei, desferindo meu ataque verbal ao homem no terno finamente talhado. Você está chateado, e eu entendo pelo que você está passando. Ele respondeu, mantendo sua calma. Se você apenas se sentar... Não, eu não vou me sentar. Eu raguei, interrompendo-o novamente. Você tem a audácia? Com um simples gesto de sua mão, a cadeira que eu havia derrubado no chão bateu na parte de trás das minhas pernas, fazendo-me cair de volta numa posição sentada enquanto ela deslizava de volta para a mesa. Não presumas que minha falta de interesse no que você oferece te dá permissão para desencadear um ataque contra mim, criança. Ele disse, enquanto sua voz crescia em volume, embora não de maneira similar à minha ao expressar raiva. Era como se suas palavras ecoassem, enquanto se espalhavam pelas paredes, fazendo o quarto parecer que estava experienciando um súbito terremoto. Seu rosto formou uma carranca que me mostrou um pequeno vislumbre por trás da fachada que ele usava para este encontro. Eu sinto muito. Eu gaguejei, sentindo meu corpo se tensionar por completo. Eu não quis dizer, eu queria dizer. Eu não estava. Tentei formar uma frase coerente, mas minha capacidade de formar qualquer coisa legível parecia de repente um pouco difícil de alcançar. Se você me permitir terminar o que estava dizendo, ele continuou, imediatamente recuperando sua compostura. Eu explicarei minha razão. Ok, eu respondi, de repente me sentindo incrivelmente intimidado pelo homem que estava sentado à minha frente. Ele parecia apenas uma pessoa normal quando nossa conversa começou. Eu até comecei a pensar que ele não era quem eu esperava encontrar, e isso era algum tipo de truque elaborado. Agora não tinha dúvidas de que eu estava sentado diante do próprio ser que eu buscava. Uma realização que me fez sentir muito pequeno. Sua alma é pura, entende? Ele começou, embora eu não tivesse certeza do que ele estava insinuando. O que você oferece, sacrificar sua vida pela de outro, é um ato bastante nobre. Ele continuou. Alguns considerariam isso o sacrifício supremo. Tal ato apenas removeria minha capacidade de tomar posse daquilo que você oferece, assim negando o próprio acordo que você busca fazer. Suas palavras fizeram com que o vazio que me consumia desde que perdi meu amor retornasse com uma dor aguda no coração. Eu havia me entregado à esperança de que poderia reverter nossos papéis no acidente que a levou de mim, mas esse desejo finalmente se provou fútil. Afundei na cadeira, sentindo o peso da minha perda começar a me dominar novamente. Dito isso, o homem disse, me tirando de meus pensamentos sombrios, pode haver outro que possa conceder-lhe um arranjo mais satisfatório. O homem se levantou e puxou para baixo a base do seu colete. Ele alcançou um dos pequenos bolsos ao lado de seu colete e retirou um relógio de prata desgastado que pendia de uma corrente que estava presa ao botão que ficava paralelo ao bolso. Ele bateu no vidro com seu dedo indicador e o levou ao ouvido. Você estaria disposto a dar uma caminhada comigo? Ele perguntou, guardando o relógio de volta no bolso. Quero dizer. Para onde? Eu gaguejei, sem ter ideia de para onde ele poderia me guiar. Há apenas momentos atrás você ofereceu sua alma em um prato de prata, não foi? Ele perguntou com um sorriso levemente malicioso. Eu apenas ri nervosamente e cocei a parte de trás da minha cabeça. Imagino que seja muito a pedir, dado a minha reputação. Ele disse, inclinando a cabeça para o lado. Mas você estaria disposto a confiar em mim? Sua expressão permaneceu tranquila, e até um pouco melancólica,
Mas este não era um homem em quem eu pensaria confiar. Ainda assim, havia algo na maneira como ele falava que me fazia querer. Oh, ok, eu disse, levantando-me e endireitando minhas costas. O homem começou a caminhar para o fundo da sala. Era um bar deserto no qual eu encontrei o homem naquela noite. Era um lugar pelo qual eu havia passado muitas vezes, mas nunca tive a inclinação para visitar. Foi só quando recebi a carta pelo correio com este endereço exato nela, que eu até me lembrei de que ele estava ali. Havia uma única porta nos fundos do prédio, a qual eu assumi que levasse a um beco escuro, ou até mesmo a um depósito de algum tipo. Eu estaria terrivelmente enganado em ambas as suposições quando a porta finalmente foi aberta. Havia um telefone público montado na parede ao lado da porta, algo ao qual raramente presto atenção hoje em dia, mas o homem alcançou enquanto nos aproximávamos da porta dos fundos. Ele segurou o telefone ao ouvido e digitou uma série de números no teclado, embora fosse muito mais do que os 7 dígitos de um número de telefone, ou mesmo os 10 se inserindo um código de área. Seus dedos dançavam rapidamente pelas teclas, e eu não tinha como saber quantos números ele havia digitado até o momento em que ele recolocou o telefone no gancho. Ele então girou a maçaneta e abriu a porta para revelar o que parecia ser uma caverna obscura. Ele caminhou através dela sem hesitação e ficou do outro lado olhando para mim com os braços atrás das costas. Certifique-se de fechar a porta atrás de você ao sair, ele afirmou. Nos meses após ela morrer, eu me tornei obcecado em encontrar qualquer meio de mudar nossos destinos. Eu chorei e orei todas as noites desde que a perdi, embora nunca tenha sido um homem de fé. Eu apenas me agarrei a qualquer coisa, seja razoável ou livre de qualquer semelhança com a razão. Após me dar conta de que buscar assistência do alto era completamente inútil, busquei métodos muito mais perturbadores de reverter meus erros, mesmo que isso me custasse minha alma em troca. A caverna era imensa. Eu mal conseguia distinguir o teto, pois estava tão alto acima, e apenas as tochas que estavam montadas esporadicamente pelas paredes forneciam alguma fonte de luz. O homem não falava enquanto caminhava à minha frente com sua mão direita colocada em sua esquerda, atrás das costas. Nossos passos não pareciam causar nenhum tipo de eco, e eu mal conseguia distinguir qualquer som além da minha própria respiração enquanto caminhava atrás do meu guia bem vestido. Eu estava à beira da insanidade enquanto visitava tudo, desde bibliotecas a livrarias de becos, procurando meios sobrenaturais de trocar os destinos do meu amor e eu. Embora eu não fosse um crente, sempre tive um carinho por contos do paranormal. Talvez tenha sido a pura loucura que alimentou minha busca, mas minha obsessão me levou a tais extremos. Eu até busquei tudo o que pudesse encontrar sobre como acessar a Dark Web quando o estranho e-mail chegou à minha caixa de entrada. A longa caminhada chegou ao fim, e eu me encontrei diante de uma sala gigantesca. Era circular em seu design, e um indivíduo solitário sentava-se em um trono elegante no centro da sala, cercado por uma configuração aparentemente infinita de ampulhetas flutuantes, de todas as formas e tamanhos. Algumas eram elegantes e forradas com filigrana delicada, enquanto outras eram simplesmente simples e sem adornos. Algumas eram largas e algumas eram altas, mas havia muitas demais para sequer registrar. Era como se elas enchessem toda a câmara, com exceção do estreito caminho que levava ao homem sentado. Ele era alto, muito mais alto do que qualquer pessoa que eu já havia visto. Ele usava um robe grosso e esfarrapado, que revelava apenas suas grandes mãos, e uma barba branca pontiaguda que pendia de sob o capuz, que cobria a metade superior do seu rosto. Ele parecia indiferente à nossa chegada no início. "Como vai, meu velho amigo?" O homem bradou com uma voz que soava profunda e antiga. "Estou bem, Janus. E você?" Meu guia perguntou em resposta. "Estou bem, embora curioso sobre o que te traz aqui com um convidado tão especial ao seu lado." O homem, que aparentemente se chamava Janus, respondeu. "Posso falar com você em particular por um momento?" O homem que me levou até aqui perguntou. "Seríamos privados se não fosse pela companhia que você traz." Janus disse, "Mas você pode se aproximar." Meu guia caminhou até o gigante homem que se inclinou para ouvir o que seu convidado tinha a dizer. Eu não conseguia distinguir uma palavra do que foi falado entre os dois,
mas a conversa parecia acalorada e à beira da intensidade. O e-mail veio de um endereço desconhecido e continha não mais do que um único parágrafo que terminava com um endereço. Ele dizia: Caro senhor ou senhora, chegou ao nosso conhecimento que você tem buscado fazer um arranjo muito específico. Caso sua convicção para esta causa seja verdadeira, por favor, envie uma carta para o seguinte endereço declarando a natureza do seu pedido, junto com uma gota do seu sangue ao lado da sua assinatura. Sua resposta deve ser escrita à mão com tinta. Qualquer resposta digitada será ignorada. Caso seu pedido nos interesse, você receberá instruções pelo correio. Obrigado pelo seu interesse. Eu não incluirei o endereço que foi listado, mas você entende a ideia. O fato de que essa mensagem estranha não foi marcada pelo meu filtro de spam me levou a considerar a noção de que talvez valesse a pena tentar. Como eu já havia dito, eu não estava exatamente em meu juízo perfeito e sentia que tinha pouco a perder. Na minha resposta, segui as instruções da melhor forma possível. Escrevi meu pedido em uma única folha de papel e assinei meu nome na parte inferior. Furei a ponta do meu dedo com um alfinete e permiti que uma única gota caísse ao lado do meu nome. Após deixar a gota secar, selei-a em um envelope e enviei para o endereço. Levou vários meses para eu receber uma resposta. Já havia desistido há muito tempo e me resignado a uma depressão da qual não conseguia escapar. Quando abri o envelope para ver nada mais do que outro endereço, junto com um horário e data de um compromisso aparente escritos em uma única folha de papel, levei um momento para entender a que se referia. Esse amigo humano com quem você tem passado tempo te deixou mole em sua velhice, meu amigo. Janus chamou o homem enquanto ele voltava em minha direção. Com quem eu passo meu tempo não é da sua conta, Janus. O homem disse sem olhar para trás, para o indivíduo imponente no hobby esfarrapado. Eu nem mesmo consideraria isso se não fosse pela minha dívida com você. Janus respondeu de forma presunçosa. Não presumas que isso te libertará da dita dívida. O homem disse enquanto parava ao meu lado e girava para olhar de volta para Janus. Eles travaram um silencioso duelo de olhares por um tempo e eu comecei a me sentir bastante desconfortável quanto mais isso continuava. Não esqueça que sou mais velho que você, garoto, Janus disse com desprezo. O homem ao meu lado apenas sorriu de maneira levemente maliciosa, enquanto eles se encaravam. Após um momento de intenso confronto visual, Janus explodiu em risadas, o que fez o homem à minha esquerda oferecer uma risada em resposta. Embora meu coração ainda estivesse muito pesado, a leveza compartilhada entre os dois trouxe um sorriso ao meu rosto. Enquanto eles quase pareciam inimigos antes, agora se comportavam como velhos amigos. Venha até aqui, garoto, Janus disse, me chamando enquanto ainda ria. Vá então, o homem disse, me empurrando, com o braço enquanto eu permanecia paralisado no lugar. Avancei com as pernas tremendo. Eu estava completamente incerto para onde isso estava indo, embora os dois indivíduos cuja companhia eu compartilhava parecessem muito menos intimidadores enquanto sorriam um para o outro. Ao me aproximar do imponente Janus, ele colocou uma mão gigante nas minhas costas que parecia que poderia facilmente envolver meu corpo inteiro. Então, isso foi, o quê? Há cerca de 1 ano atrás, sim? Ele perguntou enquanto folheava uma variedade de ampulhetas flutuantes, como se estivesse folheando uma lista telefônica. Sim. Eu gaguejei. Sim. Isso servirá. Ele disse enquanto envolvia uma mão enorme em torno de uma pequena ampulheta simples. Olhei para trás, para o homem que ainda estava perto da entrada com as mãos atrás das costas. Seu rosto estava inexpressivo, mas eu poderia jurar que vi um leve sorriso tentando se formar nele. Você está pronto, rapaz? Janus perguntou, olhando para mim com uma mão ainda nas minhas costas e a outra segurando a ampulheta. Olhei para ele e de volta para aquele que me trouxe até aqui. Ele me ofereceu um único aceno de cabeça. Sim. Eu estou pronto. Eu disse, embora não estivesse totalmente certo do que estava pronto para enfrentar. Janus fechou os olhos enquanto a luz emanava da ampulheta que ele segurava. Ela disparou e girou ao redor da sala, formando um gigantesco espiral de energia trêmula.
Ela voava ao redor e ao redor, enquanto se afinava cada vez mais até perfurar diretamente no meu peito. Dor explodiu através de cada fibra do meu ser. Eu gritei de agonia enquanto a força ameaçava me rasgar de dentro para fora. Um som agudo praticamente me ensurdeceu antes de eu ouvir uma voz suave na minha cabeça. Lembre-se, foi tudo o que ela disse. De repente senti minha pele queimando, como se o fogo se manifestasse debaixo da minha epiderme. Eu sabia que minha vida estava terminando. Era esse o plano o tempo todo? Era esse o sofrimento que me aguardava no inferno de minha própria criação? Senti o chão se desfazer sob meus pés e eu estava caindo num abismo aparentemente infinito. A escuridão tomou o lugar da luz cegante, enquanto tudo ao meu redor simplesmente desaparecia. Só me deixe tomar um banho rápido e podemos ir, amor. Ela disse após entrar pela porta, ainda em seus uniformes de enfermagem. Que Caroline? Eu sussurrei. Quem mais seria? Ela riu. É melhor você não ter outras mulheres vindo aqui enquanto estou no trabalho. Ela disse sarcasticamente, antes de me beijar no rosto. As lágrimas jorraram dos meus olhos antes que eu tivesse a chance de absorver o que estava acontecendo. Eu pulei para meus pés e a puxei para um abraço. Ei, ela disse, recuando um pouco e segurando o lado do meu rosto com a mão. Você está bem? Ela perguntou com preocupação em seus olhos. Sim, eu respondi enquanto as lágrimas ainda caíam livremente. Foi um dia longo, eu disse com um sorriso radiante. Tem certeza? Ela perguntou, ainda usando uma expressão preocupada. Sim, amor. Acho que tive um sonho muito estranho ou algo assim. Eu sorri de volta para ela e envolvi minha mão na dela. Ok, então. Ela disse, me dando um olhar de lado e brincalhão. Vá se vestir. Eu vou tomar um banho e podemos sair, ok? Ela disse, tirando o jaleco. Eu peguei a mão dela e a puxei de volta para mim. Eu olhei nos olhos dela enquanto ela ainda me dava aquele olhar curioso. Eu passei meus dedos pelo cabelo dela enquanto as lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto. Eu apenas me banhei em sua presença por um momento, antes de sugerir. Que tal ficarmos em casa esta noite?